Começa agora mais uma edição do nosso programa semanal Oeste Saúde. E nele nós damos orientações, dicas para que você tenha mais equilíbrio e viva melhor. É principalmente um cuidado com a sua saúde. E agora vamos à notícia da semana sobre a proibição que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez em relação aos esmaltes em gel e alguns produtos cosméticos que têm determinadas substâncias. Você pode estar se perguntando, poxa, mas isso é uma notícia importante de saúde? Mas a questão é que muitas pessoas lidam com essas substâncias. Nós temos as manicures, as pessoas que trabalham em salão o tempo todo, elas estão lidando com essas substâncias no dia a dia, muitas e muitas vezes. Nós temos também milhares de pessoas que vão fazer sua unha e fazem a unha em gel. Essa unha em gel é bastante assim famosa, é aquela que você passa o produto, aí você faz uma luz em cima daquele produto, aí aquilo fica em camadas e tem uma duração maior. Isso para as mulheres às vezes é super importante e fica uma unha muito bem feita, bonita, mas isso está afetando muitas pessoas. O que a Anvisa disse? Que, após analisar vários e vários estudos muito grandes e muito importantes, ela constatou que determinadas substâncias que estão nesses esmaltes em gel e em outros cosméticos até, como determinados tipos de maquiagem e tudo mais, que são chamados de TPO e também de DMPT, são substâncias químicas. Essas substâncias estão relacionadas a uma agressão à saúde. No caso do TPO, nós temos uma toxicidade em relação à fertilidade. Então, mulheres grávidas que vão lá e estão fazendo sua unha frequentemente com esse produto, podem ter problemas na sua gestação. A criança pode nascer com alguma alteração significativa. Isso é muito sério. E a outra substância, que é o DMPT, ele está relacionado ao desenvolvimento de câncer. Então, pessoas que com muita frequência estão em contato com esses produtos podem ter câncer mais tarde. Isso aconteceu também com o formol, que era utilizado naquela versão da escova com formol, que o cabelo ficava muito bonito. E, na verdade, aconteceu a mesma coisa. As pessoas estavam usando e aquilo é cancerígeno. E ela não vai ter o câncer na semana que vem. Ela vai ter, talvez, bem mais tarde e nem sabe que estava relacionado àquilo. Então, é uma questão muito séria. E, de novo, eu insisto que nós somos responsáveis pela nossa saúde e tudo aquilo que nos envolve, a gente precisa tomar cuidado, ter atenção. Então, você é uma pessoa que está indo no salão toda semana e fazendo essa unha com o esmalte em gel. Então, você tem que perguntar que produtos que eles estão usando em você. Talvez seja meio difícil, mas isso é importante, porque nem todos os produtos foram proibidos, somente aqueles que têm essas duas substâncias que eu comentei com vocês. E assim, está proibida a comercialização, está proibida a importação, está proibida a venda de uma maneira geral, a fabricação, mas os estabelecimentos ainda têm essa substância e tem um período aí de 3 meses para se organizar nesse sentido. Mas quando você tiver contato com isso, você tem que saber se tem o produto agressivo ou não. E também, principalmente, os trabalhadores da área devem se preocupar com isso. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com uma entrevista muito interessante sobre enxaqueca. A Revista Oeste nasceu com um propósito claro: romper o silêncio. Enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade, custe o que custar. Agora,
Chegou o momento de convidar você para fazer um investimento de longo prazo na liberdade de expressão e no futuro do país e das próximas gerações. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Estamos de volta para falar de uma doença que afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, a enxaqueca. E sobre esse assunto tão relevante, vamos conversar com o médico Dr. Alexandre Feldman, que tem vários livros sobre o assunto e é uma autoridade. Alexandre, além disso, meu querido amigo, eu te agradeço de estar aqui com a gente, esclarecendo sobre esse problema. Doutora Denise, minha querida amiga, é um prazer e uma honra estar no teu programa Oeste Saúde, aqui na Revista Oeste, sendo entrevistado por você e falando sobre esse tema tão importante que é a enxaqueca. Como você falou, cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de enxaqueca no mundo. Provavelmente mais. Existem estimativas que até 20% das pessoas que existem nesse mundo sofrem de enxaqueca. É muito alto, né? A maioria dessas pessoas são mulheres. Ah, é? Mais em mulheres. Crianças também são afetadas? São. Crianças têm enxaqueca numa proporção aproximada de 1 para 1, um menino para uma menina. A partir da puberdade, mulheres passam a ter mais enxaqueca do que homens. Isso tem a ver com o perfil hormonal da mulher, que tem uma predominância natural do hormônio estrogênio. O estrogênio, se estiver em desequilíbrio, pode realmente causar um estímulo excessivo no cérebro. Esse estímulo excessivo pode piorar a enxaqueca. E você poderia, assim, explicar em poucas palavras, de uma forma, vamos dizer, simples, o que é, afinal de contas, a enxaqueca e quais são os principais sintomas? Enxaqueca é um desequilíbrio químico no cérebro. Enxaqueca é uma má gestão dos estímulos sensoriais. É uma doença, aliás, importante ressaltar que é uma doença. Muita gente acha que é uma frescura, mas é uma doença crônica. Uma doença onde a pessoa sente dores de cabeça, enjoo, pode dar vômito, aversão à claridade, aversão ao barulho, cheiros incomodam, irritabilidade, uma série de sintomas que podem acontecer, um pacote de sintomas além da dor de cabeça, que para outras pessoas não daria nada. A pessoa, para ter dor, ela teria que ter alguma coisa machucando. No caso da enxaqueca, pode não ter nada machucando. Por isso que é uma má gestão dos estímulos sensoriais. E eu achei muito importante você falar isso, que é uma doença, porque às vezes a pessoa ela é até estigmatizada por causa disso, né? Já vem lá a pessoa com enxaqueca de novo, qualquer coisa que acontece ela já está com enxaqueca. E assim, é muito marcante. Eu lembro, sabe, Alexandre, que minha mãe tinha enxaqueca e quando aquilo aparecia, a gente vivia uns dias de terror. Era uma coisa assim meio... porque ela meio que mudava, né, a sua característica. Então, eu queria que você explicasse, assim, se a pessoa tem alguma maneira de prevenir e quais, assim, as principais questões que poderiam ajudá-la no dia a dia. De fato, a enxaqueca é muito incompreendida. Infelizmente, até por muitos de nós médicos, porque nós médicos estamos acostumados a tratar as doenças quando aparece alguma coisa no exame. Se todos os exames estão normais, nós temos a tendência de achar, bom, você está normal, você não tem nada, portanto você está inventando, portanto é psicológico, psiquiátrico, psicossomático, quando na verdade é de fato uma doença. Essa doença ela é causada por essa má gestão dos estímulos sensoriais, envolve neurotransmissores e os receptores desses neurotransmissores e se manifesta por esses sintomas todos. A enxaqueca cria algumas características na pessoa de ter medo de ter uma crise. E o medo de ter uma crise faz ela ter certos comportamentos de evitar coisas que ela sabe que dão crise. E isso a torna ainda mais incompreendida.
É, Então ela acha, olha, ela está achando que ela vai ter, então ela já faz isso. Ela voltou para casa porque esqueceu a bolsa de remédios. Tá vendo como ela é hipocondríaca? Não é isso. É que ela sabe que se não tomar logo o remédio da hora da dor, vai ter uma crise mais forte. O que nos traz ao que fazer. O que fazer quando você tem enxaqueca? Tomar o remédio, mas o grande problema hoje é que os remédios para dor de cabeça estão em um monte de comerciais, em balcão de farmácia, e quase nunca o médico vai lá e receita. Nós temos que receitar mais remédios para dor de cabeça, e os pacientes, você que sofre de enxaqueca, deveria buscar a tua receita num médico e não simplesmente num balcão de farmácia. Muitos remédios para enxaqueca contêm cafeína na sua composição. Essa cafeína causa uma melhora na hora, mas depois ela facilita a vinda da próxima dor. Muita gente tem dor de cabeça todo dia ou quase todo dia e toma remédio que contém cafeína todo dia ou quase todo dia. Isso pode ser a causa dessa perpetuação. Além disso, remédios para enxaqueca. Só queria realçar aqui que eu sempre falo que a pessoa, nós todos, também temos responsabilidade com a nossa saúde. Então, como o doutor Alexandre está falando, é importante procurar um médico se você tem a enxaqueca ou pensa que tem, ou enfim, porque ele vai te direcionar de uma forma mais adequada e não ficar na automedicação. Não ficar na automedicação. Não só mais adequada, como também vai evitar que você tenha reações a remédios que você foi lá no balcão da farmácia, pegou e não sabe nem se você pode tomar ou não. A gente chama isso de contraindicação. O leigo confunde contraindicação com efeito colateral. Doutor, tem contraindicação? Quer dizer, tem efeito colateral. Contraindicação é quando aquela pessoa não pode tomar o remédio. Vou dar um exemplo básico. O indivíduo sofre de gastrite e úlcera e vai tomar um analgésico anti-inflamatório, pode piorar a gastrite e úlcera, portanto está contraindicado. O indivíduo sofre de algum problema do coração, não pode tomar outro tipo de remédio, é uma contraindicação. Já efeito colateral é quando o remédio pode causar gastrite e úlcera. O remédio pode causar um problema no coração. Mas, bom, enfim, nós temos médicos que são treinados para saber isso para os pacientes e tratar os pacientes com segurança. Existe muita má experiência, então muita gente que está nos vendo agora fala, eu já fui 10 médicos. Tomei tudo quanto que é remédio. Me deram um monte de coisa, não foi. Só que isso, que nem falou agora a doutora Denise, não te exime de continuar procurando. Não vale a pena tomar as rédeas do teu próprio tratamento. É muito bom você ir na rede social, acompanhar médicos que falam de vários assuntos, mas na hora de fazer um tratamento, você precisa de uma consulta com teu médico. Claro que existem algumas coisas no estilo de vida que podem ser feitas para uma pessoa ter maior probabilidade de melhorar. Isso é muito confundido com assim, faz isso que melhora. Calma, a melhora é resultado de uma ação conjunta. Ação conjunta onde o médico cuida de você enquanto você se cuida. Isso mesmo. E você poderia citar, assim, as principais questões ligadas ao estilo de vida que podem ajudar as pessoas e também reforçar um pouquinho se crianças têm também enxaqueca ou só adultos e que percentual os homens têm também? Bom, a enxaqueca dá em qualquer idade. Pode dar em crianças e pode dar em pessoas na 9ª década de vida, em qualquer idade pode acontecer. Ela pode começar em qualquer idade. Porém, a idade mais frequente é entre os 15 e os 45 a 50 anos. É justamente a fase mais produtiva / reprodutiva da vida. E mais mulheres têm enxaqueca do que homens. Isso provavelmente se deve o hormônio, como você falou, né? Ao fato que existe o hormônio estrogênio e ao fato que hoje é difícil encontrar uma mulher que não tenha algum desequilíbrio hormonal. Nessa vida que nós temos. Né? Exatamente. Mas ela pode também não ter nenhum desequilíbrio hormonal e ter enxaqueca justamente na fase em que os hormônios flutuam mais, que é perto da menstruação. Enfim, a enxaqueca, ela calcula-se que para cada
homem com enxaqueca, existem 4 a 5 mulheres com enxaqueca. E as crianças, mais raro? Crianças é mais raro, mas não podemos chamar de raro, podemos chamar de menos frequente do que na adolescência, porque muitas crianças têm, e infelizmente, de novo, é confundido como ela quer matar a aula, ela quer chamar a atenção, e eu tenho muitos pacientes com seus 40, 50 anos de idade que lembram disso até hoje com muita tristeza. E me contam, olha, na escola, meus pais não davam atenção. Me chamavam já dizendo que eu estou querendo disfarçar, matar a aula, etc. Dor normalmente não é disfarçada. Exato. Bom, eu queria que você encerrasse, infelizmente está terminando nossa entrevista, dizendo assim, as principais questões do estilo de vida relacionado a um controle da enxaqueca, uma prevenção. Claro, a gente fala muito de sono, fala muito de alimentação, gestão do movimento e gestão das emoções. Sono, muito importante a gente ter um horário fixo e dormir o quanto mais cedo. Enquanto está dormindo, é importante estar tudo escuro. Do mesmo jeito que é importante estar tudo escuro à noite, a gente também tem que ir para a claridade do dia, para a luz do dia, para o ar livre durante o dia. De preferência fazer exercício ao ar livre, porque muita gente sai de casa, entra no carro, vai para a academia, vai para o trabalho, volta para casa e não ficou no ar livre. Acontece que as frequências eletromagnéticas da luz do sol interagem com a nossa pele, com a nossa retina e modulam nossos hormônios e nossos neurotransmissores. Então a gente precisa das duas coisas. Atividade física, uma caminhada basta. Uma caminhada de 10 mil passos, se possível, e não daqui até a esquina. Mas daqui até a esquina é 1000 vezes melhor do que não fazer caminhada nenhuma. Nós precisamos também cuidar da alimentação. É um tópico enorme a alimentação, mas a gente pode falar em 2 segundos. É importante comer comida de verdade, é importante não pular a refeição, não precisa ficar comendo toda hora, mas é bom fazer as suas refeições e quando tiver, come comida de verdade. Sobre emoções, muitas coisas podem ser faladas. Claro, a gente hoje vive num turbilhão emocional, tem muita coisa que a gente pode podar, mas isso é melhor falar de pessoa para pessoa. Alexandre, eu não sei como te agradecer. Eu acho que são orientações, né, um quadro geral muito importante para a gente não pensar também que deixa para lá, não vou saber do que se trata, e também para a gente não ficar tomando remédio à toa, que no fim pode até piorar a sua saúde, né? Justamente. Então, você trouxe informações importantíssimas e eu agradeço muito pela sua entrevista. Eu que agradeço e eu vou convidar todo mundo para me seguir no Instagram, @enxaqueca. Bem difícil de lembrar, né, pessoal? E agora nós vamos para uma pausa rápida e voltamos já já. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20.000 assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. Na Oeste você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país, saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste o seu dia começa mais leve.
Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com Elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Bettler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Estamos de volta e essa, sinceramente, é a parte do programa que eu mais gosto, que é aquela que nós temos interação com você, o nosso espectador. Então, vamos para a primeira pergunta. Oi, doutora Denise, eu tenho uma dúvida sobre diabetes. Qual seria o principal sintoma dela? Júlia, muito obrigada pela pergunta. Interaja sempre conosco. A diabetes é um problema muito sério e afeta milhões de pessoas no mundo todo, levando a desfechos muito trágicos, né? Até como morte, cegueira e às vezes também até amputação. Então, o principal sintoma que você percebe é vontade de urinar todo o tempo. Você tem muito mais vontade de ir no banheiro, né? E urinar do que você teria normalmente. Você também tem mais vontade de beber água e você tem mais vontade também, às vezes, até de comer. Mas, paradoxalmente, você também emagrece. Então, começou a querer ir muitas vezes no banheiro, toda hora, mesmo que você nem esteja bebendo tanta água. A urina fica um pouquinho diferente também, ela tem outra característica, às vezes até um cheiro um pouco diferente. Emagrecimento que você não tem explicação. Sintomas gerais, às vezes de náusea, enjoo em relação a se alimentar. E principalmente também, às vezes, fome inadequada em vários horários. Quer dizer, esse conjunto de sintomas deve te chamar a atenção e é importantíssimo que você procure um serviço de saúde para que haja o diagnóstico. Quanto antes você tiver o diagnóstico de diabetes e puder tratar, puder tomar as medidas adequadas, que também estão relacionadas não só a remédios, como ao estilo de vida, mas menos consequências dessa doença você vai ter e até você pode ter reversão. Vamos para outra pergunta? Oi, doutora Denise, a minha dúvida hoje é sobre pressão alta e o que eu posso fazer para estar amenizando ela, remédios ou algo do tipo que eu possa fazer. Muito obrigada também pela pergunta. Muita gente é afetada pela pressão alta e a principal questão é você procurar um médico, procurar um serviço de saúde
e saber se existe uma causa da sua pressão alta, uma causa física que esteja sendo já detectada. Pode ser, às vezes, um problema relacionado à parte cardíaca, pode ser um problema relacionado à parte renal. Então, é importante ir à procura de um motivo, né, uma causa daquela pressão alta. Muitas e muitas vezes você vai procurar esse serviço e não vai encontrar uma causa. Não, tá tudo certo, não existe um problema renal, não existe um problema cardíaco, não existe uma justificativa. E aí é que está o ponto. Muitas vezes a pressão alta tem a ver com seu estilo de vida. Uma pessoa muito sedentária, com uma dieta muito inadequada, principalmente com muito alimento processado e alimento açucarado, que tenha carboidrato demais, ela pode evoluir para uma inflamação e fazer certas compensações em relação à retenção de líquido e tudo mais. Então, as duas questões mais importantes, procure se há uma causa específica e, se não, comece a cuidar mais e melhor do seu estilo de vida, lembrando da alimentação equilibrada, do sono adequado, de exercícios constantes e moderados, supervisionados, né, que você não saia aí fazendo exageradamente, comece a ter dores em alguns locais, e também o controle do seu estresse. A pressão está muito relacionada a questões emocionais. Até tem uma brincadeira, né, que quando vê o jaleco branco já fica com a pressão mais alta. Então, se algum problema está te perturbando, se você está estressado demais com uma determinada questão da tua vida naquele momento, procure resolver isso, procure entender, procure se ajudar para que você não fique com aquela tensão tão constante. Vamos para a próxima pergunta? Oi, doutora Denise, tudo bem? Eu gostaria de saber o seguinte, já que a salsicha está enquadrada pela Organização Mundial da Saúde na categoria de carcinogênicos semelhantes a, por exemplo, o amianto, eu gostaria de saber por que no Brasil o consumo dela ainda é permitido. Muito obrigado. Matheus, muito obrigada pela pergunta, e também é uma pergunta assim muito curiosa, né? Ela sai assim um pouquinho fora do padrão, mas é algo que é o objetivo desse programa, é ajudar todo mundo, né, a dar orientações. E você tem toda a razão. Na realidade, a salsicha, muitos embutidos, né, alguns tipos de bacon, principalmente esses produtos que passam por esses processamentos, eles foram considerados carcinogênicos pela Anvisa. Essa palavra carcinogênica é um pouco vaga às vezes e também é uma palavra meio difícil, mas isso quer dizer que esses produtos, se você, por exemplo, come salsicha todos os dias, até 2 vezes por dia, você está aumentando muito a chance de você ter um câncer, porque você vai ter substâncias tóxicas que ficam em determinado local, vamos dizer, provocando negativamente seu organismo. Então, a salsicha, os embutidos, os processados de uma maneira geral, estão mais associados a câncer, principalmente câncer do intestino, que tem sido mais comum ultimamente. Mas a Anvisa não proíbe porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tem o poder de proibir alimentos. Ela, na verdade, somente faz com que haja uma indicação do risco daquele alimento. Então, ela não tem esse potencial de, na verdade, proibir. Aliás, não há esse potencial institucionalmente falando, mas ela pode indicar o risco que aquele alimento está causando para a sua saúde. E é por isso que eu gostei da sua pergunta, porque assim a gente alerta as pessoas que devem comer esses embutidos o mínimo possível. Obrigada pela pergunta e aqui encerramos o nosso programa semanal. Eu espero que vocês estejam com a gente às 7h30 da noite
antes do Outra Coisa no sábado, para que a gente possa aprender e discutir um pouquinho mais sobre a saúde.